Vamos rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Olá, gente querida, vamos orar. A coleta do dia de hoje, do terceiro domingo depois da Epifania. Concede-nos a graça, ó Deus, para responder prontamente ao chamado de nosso Senhor Jesus Cristo e proclamar a todos os povos as boas novas da sua salvação, para que nós e o mundo todo contemplemos a glória das suas maravilhosas obras, o qual vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Se perguntarem sobre o dia da vitória, tu dirás com esperança, tudo aqui vai melhorar. O povo alegre realizará a história e no fim do tempo certo a colheita se dará. A fome haverá, não, violência haverá, não. Se a nossa busca for além da romaria, o Senhor da harmonia afastará de nós a dor. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya. É caminhando com os olhos no futuro, clareando onde é escuro com a força da união. E venceremos quem vai contra a natureza, pois sabemos com certeza prevalecerá a razão. A fome haverá, não, violência haverá, não. A nossa terra terá vida abundante, pra que a gente cante e dance a plenitude do amor. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Lá, A leitura para o domingo de hoje está no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, iniciando pelo verso 14. Desça como a chuva
Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais tarde, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Este é o Evangelho do Senhor. Demos graças a Deus. Disse-lhe Jesus: siga-me, e eu os farei pescador para as pessoas. E imediatamente eles deixaram suas redes e o seguiram. Ontem à tarde eu assisti um filme na Netflix, que deve certamente estar em outras plataformas, Colheita da Fé, All Saints. Uma história real que se passou em uma comunidade episcopal na Diocese do Tennessee, nos Estados Unidos. Uma história que começa a partir da realidade de uma comunidade paroquial envolvida em uma dívida hipotecária e que recebe um novo reverendo que tem a missão de viabilizar a venda da propriedade para pagar a dívida hipotecária. E a partir do surgimento de um grupo de refugiados de Mianmar que chega até a paróquia, tudo começa a mudar por uma decisão de fé e especialmente de se deixar ouvir a voz e o chamado de Deus para a missão. E a colheita é de fé. O Evangelho de hoje nos descreve como Jesus chamou seus discípulos, seus primeiros discípulos, e como eles responderam. É isso aí. Em apenas 7 versículos, Marcos diz que 4 pescadores largaram tudo e seguem Jesus com base em sua ordem, de suas palavras: siga-me. Marcos, o escritor do Evangelho, é conhecido por seu estilo conciso. E ao contar a boa nova, ele nos mostra um Jesus em movimento. Jesus que faz tudo imediatamente. Ou melhor, a palavra imediatamente ocorre 2 vezes nessa pequena história de hoje. Contudo, ocorre cerca de 27 vezes em todo o Evangelho de Marcos. Marcos nos dá exatamente os detalhes que precisamos e o resultado é um relato rápido e simplificado de quem é Jesus e o que Jesus faz e como as pessoas respondem. O chamado de Jesus é uma convocação a todos nós à mudança de vida. Portanto, não é de se admirar que hoje ouvimos Jesus dar uma ordem e esses 4 pescadores responderam imediatamente. Certamente o chamado dos 4 discípulos representa o chamado de todas as pessoas vocacionadas. Estamos diante do modelo da vocação cristã. O chamado é de graça, não custa nada, mas acolher o chamado exige compromisso, exige responsabilidade. É o momento de entrar na nova família de Jesus, isto é, a comunidade. É de viver a comunidade. E as exigências para os segmentos, elas não estão escondidas, elas estão postas. Quem quer segui-lo deve saber o que está fazendo, deve mudar de vida e crer na boa nova, deve estar disposto ou disposta a abandonar tudo. E o tudo aqui não é o peso, porque o que envolve nesse tudo é o amor de servir. Do contrário, não pode ser discípulo ou discípula. O peso não recai na renúncia, mas sim no amor que dá sentido à renúncia. É o amor a Jesus e ao Evangelho que o discípulo ou a discípula deve renunciar a si mesmo, carregar sua cruz
todos os dias e segui-lo. Siga-me e eu farei pescar pessoas. O Evangelho de hoje nos convoca a mudanças, que podem ser pequenas ou grandes, mas exigem mudanças. Seguir a Cristo é transformador. Não há um roteiro nem detalhes, mas há sim necessidade de dar passos. Passos pela fé. E cada passo adiante será dado e à frente de nós está Jesus, nos guiando, nos iluminando, nos dirigindo. Ele nos leva adiante e por isso nós podemos fazer. Por isso nós podemos seguir. Por isso nós podemos segui-lo a cada momento. Somente iremos colher aquilo que temos semeado. Os 4 discípulos decidiram seguir a Jesus, mas eles continuaram ouvindo os ensinamentos. E isso se aplica a nós, porque somos chamados e chamadas repetidamente para seguir a Jesus. A cada dia devemos responder ao seguimento de Jesus. Seguir a Jesus é sentir que Ele está conosco, que Ele não nos abandonará. Precisamos confiar nisso. Deus tem dado à sua igreja o dom da Escritura, o dom dos sacramentos e a promessa de estar conosco e nos nutrir para o seu serviço no pão e no vinho que compartilhamos juntos. Deus nos deu promessa de estar conosco, mesmo quando apenas 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em seu nome. Todas essas coisas tornam nossa disposição de seguir em frente, não apenas quanto ao risco, mas também quanto à promessa. Quando Jesus chamou aqueles 4 primeiros pescadores, eles não fizeram exigências e não pediram garantias, apenas seguiram, deixaram as redes e seguiram a Jesus. Porém, mais tarde no Evangelho, talvez quando estiveram repensando sua decisão, Jesus lhes deu uma promessa. Recordam que Simão Pedro disse: Jesus, olha para nós, deixamos tudo e te seguimos. E Jesus responde: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por minha causa, e por causa das boas novas, que não receba 100 vezes mais agora, nesta era. Casas, irmãos e irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições, e na era vindoura a vida eterna. Promessa, seguimento. Seguir a Jesus era uma expressão que para os primeiros cristãos significava relacionamento com Cristo, com Jesus. Seguir a Jesus é estar na comunidade. Seguir a Jesus é imitar o seu caminho. Seguir a Jesus é viver e participar na sua vida. Seguir a Jesus é identificar-se com o ressuscitado. Vamos colher, vamos trazer a nossa colheita de fé, porque a promessa está com cada qual de nós. Porque hoje Jesus está falando para cada um de nós: siga-me e eu estarei com vocês. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast de Mensagem de Fé e Esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.